Até que ponto você está disposto a se prender a alguém ou às memórias do passado? E até onde você iria para tentar reviver o que já se foi? Este é John, que devido a constantes fracassos e críticas, desenvolveu um forte complexo de inferioridade. Ele era um ator coadjuvante que namorava seu colega de atuação. No entanto, esse constante sentimento de inferioridade o levou a tomar a decisão de desaparecer da vida de seu parceiro sem dar nenhuma explicação. Ele acreditava ter enterrado esse passado e achava que nunca mais teria que trabalhar como ator. Mas de repente, o namorado que ele abandonou sem dizer nada apareceu diante dele, determinado a se vingar pelo abandono. A primeira coisa que John viu ao acordar foi uma mensagem de sua mãe pedindo mais dinheiro para suas despesas. Mas a realidade era que ele mal tinha dinheiro suficiente para sustentar a si mesmo. Suas dívidas se acumulavam e, para piorar, no trabalho ele já havia recebido um adiantamento e certamente não conseguiria arrancar mais nenhum centavo de seu chefe. A caminho do trabalho, ele ouvia as pessoas comentando sobre a carreira de sucesso do renomado ator Júlio, que era o artista mais famoso do momento. No entanto, para John, essas palavras soavam mais como um lembrete de seu fracasso. Para piorar mais ainda, no trabalho, seu chefe o repreendeu por, mais uma vez, pedir um aumento e também disse que não poderia lhe emprestar mais dinheiro. Sem outra alternativa a não ser continuar trabalhando, ele se lembrou de como, no passado, também acreditava que teria uma carreira promissora como ator, e ele em nenhuma hipótese imaginou que voltaria a ver Júlio outra vez. Mas esse não era o seu dia de sorte, já que depois de tanto tempo, o caminho dos dois voltaram a se cruzar. De tão surpreso, John deixou cair o prato de comida em cima de Júlio. Ele não podia acreditar que estava vendo seu ex-namorado de novo. Com a maior naturalidade do mundo, Júlio perguntou se aquela seria a reação de John depois de 3 anos sem se verem. Essa situação já era ruim, mas para John se tornou ainda pior quando alguns clientes bêbados começaram a lhe ofender, dizendo coisas degradantes. Seu orgulho já estava ferido, mas ficou ainda pior ao perceber que Júlio estava ouvindo tudo e parecia se divertir com a situação. Isso fez com que John perdesse o controle e reagisse impulsivamente, agredindo um dos clientes bêbados. Quando percebeu o que havia feito, viu seu chefe se aproximar e começar a gritar sobre as consequências de seus atos. Ele sabia que o que fez poderia lhe custar o emprego, e quando ficou sozinho, Júlio apareceu casualmente e lhe ofereceu pagar todas as suas dívidas adquiridas através da confusão com os clientes, mas em troca, John teria que aceitar voltar a trabalhar ao seu lado. Só que a última coisa que John queria era se envolver com seu ex novamente. Inicialmente, ele recusou qualquer tipo de ajuda, mas parecia que Júlio conhecia todos os seus pontos fracos e usou isso a seu favor. Ele começou a mencionar todas as dívidas de John, lembrando-o de sua vida miserável. Então lhe fez uma proposta. Se John aceitasse trabalhar com ele em um novo projeto, ele pagaria não apenas as dívidas daquela noite, mas todas as outras também, e insistiu para que John aceitasse, que se rendesse e voltasse para ele como antes. No fim, John soube que estava encurralado e, sem saída, aceitou, mas sabia que nada de bom sairia dessa situação. Eles então foram para o apartamento de Júlio, e John vê diante de seus olhos cada uma de suas dívidas sendo pagas. Mas, longe de sentir gratidão, ele só conseguia sentir impotência por não ter conseguido resolver nada sozinho. Mesmo estando agora nas mãos de Júlio, John fez questão de lembrar do acordo que fizeram, e deixou bem claro que eles trabalhariam apenas mais uma vez juntos e depois seguiriam suas vidas separados. Ao ver sua atitude, Júlio disse friamente que eles já não tinham mais o tipo de relacionamento que costumavam ter, e então John não deveria falar com ele com tanta liberdade e confiança. E sem rodeios, deixou claro que, ao pagar suas dívidas, John teria que pagá-lo com seu corpo. Ao ouvir isso, John sentiu o mundo desabar sobre si. Nunca imaginou que teria que pagar sua dívida dessa forma, mas pelo olhar de Júlio, era evidente que ele falava sério. E sim, mesmo querendo recusar, no fim, ele cedeu. A noite foi tão intensa que John acabou desmaiando e só recuperou a consciência no dia seguinte. O mais curioso para ele foi acordar e ver Júlio esperando que ele despertasse. Tudo aquilo lhe parecia familiar. Já havia vivido aquilo antes quando ainda era um casal. Mas, mais do que nostalgia, lembrar desse tempo o deixava irritado. De que servia recordar uma relação que já não existia? Após se vestir e tentar ir embora, Júlio lembrou de que, na prática, ele o havia comprado ao pagar todas as suas dívidas. Então John não poderia ir embora sem antes cumprir sua parte do trato. Com horror, John viu Júlio lhe entregar o roteiro da peça que trabalhariam juntos. Para John, voltar a atuar era como retornar ao momento mais baixo de sua vida, do qual ele tanto lutou para sair. Seu trauma ainda era muito forte. Quando chegou à agência e ficou diante da porta da sala de ensaios, sua mente foi inundada por lembranças de todos os comentários depreciativos que ouviu no passado. Ele se afundou nesses pensamentos, convencendo-se de que era um fracasso. Mas antes que se perdesse completamente, Júlio trouxe de volta à realidade.
John ainda se sentia terrível enquanto fazia a entrevista com os produtores. Continuava se recordando de como, há 3 anos, havia decidido abandonar absolutamente tudo que tivesse a ver com a atuação. Para sua infelicidade, os comentários dos produtores não ajudavam, pois eles faziam observações sutis, mas com certa malícia, sobre como ele costumava brilhar, mas apenas quando Júlio estava ao seu lado. Em outras palavras, davam a entender que ele nunca teve talento próprio, o que o fazia se sentir pior do que um lixo. Júlio notou seu estado de espírito apagado, e John sentiu como se Júlio estivesse zombando dele. O pior veio quando começaram a praticar os diálogos para a peça. Havia uma parte em que o personagem deveria dizer as palavras "eu te amo". Embora fosse apenas atuação, para ele parecia como se realmente estivesse dizendo isso a Júlio. Dizer "eu te amo" era impensável, e por mais que tentasse praticar, simplesmente as palavras não saíam, e ele continuava rígido. A essa altura, os produtores já estavam bastante desesperados, mas decidiram que, por enquanto, o melhor era fazer uma pausa. John estava desesperado para fugir dali, mas Júlio não permitiu, e disse que, por mais difícil que fosse, John precisava se esforçar, pois havia um acordo a ser cumprido. Mas se ele não conseguisse, Júlio poderia ensiná-lo da maneira certa. Infelizmente, para John, foi aí que ele começou a ceder. Eles estavam em um lugar onde qualquer um poderia pegá-los juntos, mas mesmo assim, Júlio não parou. Ele insistia em continuar, até que John dissesse corretamente as falas de seu personagem. Praticamente, ele estava exigindo que John dissesse "eu te amo", algo que para John era quase impossível. No final do ato, Júlio simplesmente o deixou ali jogado, como se fosse pior que lixo, e fez questão de lembrar que ele deveria limpar a bagunça que haviam feito. Assim, depois de praticamente ser profanado, John não conseguia parar de pensar no porquê Júlio agia de forma tão rude com ele, e acima de tudo, no quanto ele havia mudado nesses 3 anos em que não se viam. Ele também se lembrava daqueles momentos em que ainda era um casal. Mas por que se separaram? E por que agora Júlio o tratava tão mal? No passado, Júlio continuava sendo tão bem-sucedido no palco quanto sempre, radiante e brilhante. Já John, por outro lado, sempre permanecia à sua sombra e só conseguia brilhar quando Júlio compartilhava sua luz com ele. John sempre esteve ciente de que seu talento era inferior ao de Júlio, mas naquela época aceitou isso e acreditou que estava tudo bem permanecer ao seu lado. Com o tempo, os dois começaram a sentir atração um pelo outro, até que se tornaram namorados. John via como Júlio era sempre reconhecido e elogiado, enquanto ele, sem dizer nada, permanecia à sua sombra. Ele sabia que Júlio não tinha culpa disso, e tentava se convencer de que estava tudo bem se continuasse ao lado dele. No entanto, uma noite, John viu uma mensagem no celular de seu namorado. Era do representante de Júlio, dizendo que seu parceiro, ou seja, John, não tinha talento e que sua presença no palco apenas o ofuscava. Nessa mesma mensagem, John percebeu que o próprio Júlio insistia em querer trabalhar com ele. Aquilo foi um choque de realidade. Ele tomou consciência de algo que já suspeitava há muito tempo. Ele não era ninguém sem Júlio. Mas, acima de tudo, entendeu que, se continuasse ao seu lado, nunca deixaria de ser apenas um figurante. Foi então que decidiu fugir e desaparecer sem dizer nada. Bom, acho que agora entendemos um pouco porque Júlio guarda tanto ressentimento contra John. Ele simplesmente se foi, sem dizer nada, sem explicar como se sentia. Eles tinham um relacionamento, e ver seu namorado desaparecer sem explicação deve ter sido muito confuso. Ainda assim, isso não justificava seus maus tratos. Voltando ao presente, os dois continuavam ensaiando a cena em que John precisava dizer que amava Júlio. Ele tentava se convencer de que tudo não passava de um ensaio para uma cena fictícia, mas, curiosamente, o roteiro dos personagens se encaixavam perfeitamente na situação dos dois. Júlio continuava imerso no personagem e pedia que John olhasse em seus olhos, fosse honesto e dissesse o quanto o amava, mas John simplesmente não conseguia separar a ficção da realidade. Aquelas palavras pareciam destinadas a ele. A pressão mental era tanta que ele colapsou e quis se afastar para pensar com clareza. Estando sozinho, reconheceu que sempre teve um complexo de inferioridade em relação a Júlio. Aceitar isso era algo que, por muito tempo, ele tentou ignorar por medo e orgulho, mas agora ele não podia mais fugir da verdade. Foi então que, em meio ao seu desespero, Júlio apareceu novamente diante dele. E mais uma vez, John entendeu que, por mais que quisesse se afastar, Júlio sempre encontrava um jeito de persegui-lo e voltar para ele. Estando cara a cara, Júlio perguntou se ele estava pensando em fugir de novo. John estava tão esgotado mentalmente que a última coisa que ele queria era continuar enfrentando seu ex. Júlio não ia parar, ele já não era o mesmo de antes, e estava cansado e furioso, porque John sempre fugia quando as coisas ficavam difíceis. Júlio o acusou de ter partido sem dizer nada há 3 anos, e queria que John explicasse por que o deixou. Seria porque John sempre foi apenas um ator secundário e sentia mal por isso?
John permaneceu em silêncio, o que só piorou a situação. Mesmo sabendo que o que estava prestes a dizer machucaria ainda mais John, Julie estava tão ressentido que não conseguiu se conter. Lembrou do quão miserável ele era, cheio de dívidas e sem um trabalho para se sustentar. Então disse que se John não queria conversar ou resolver as coisas de forma pacífica, fariam isso do jeito dele, à força. E como não poderia ser diferente, levou para sua casa para fazerem uma brincadeira que só os adultos fazem, querendo dobrar o orgulho de John e forçá-lo a confessar porque o abandonou. Mas John continuava em silêncio, e isso só piorava a situação. Se ele não estava disposto a falar, então ele o faria seu, até que não aguentasse mais, ou até que decidisse contar a verdade. E assim, Júlio tomou por tanto tempo e fez o que quis, até que John perdeu os sentidos e desmaiou. John despertou novamente com uma visão já familiar. O quarto de Júlio, as coisas de Júlio, o cheiro de Júlio. Realmente, nada havia mudado para ele. Embora sempre quisesse fugir, acabava voltando para o mesmo lugar. Mas, finalmente, depois de tanto pensar, tomou uma decisão. Júlio, por sua vez, tentava entender em que momento as coisas com John haviam se arruinado tanto. Eles tinham um relacionamento em que pareciam felizes. O que ele fez de errado? Foi então que John apareceu diante dele, dizendo que estava cansado de tudo, que tinha tomado uma decisão e queria que Júlio a respeitasse. Não queria mais atuar e ser a sombra de ninguém. Não queria ser forçado a ficar em um lugar onde não se sentia bem. Quanto à sua dívida, ele a pagaria até o último centavo, mas havia chegado o momento de se separarem, pelo bem de ambos. Júlio perguntou por que ele o odiava tanto, pois não conseguia encontrar uma explicação para John sempre ir embora. Eles não tinham problemas, eram um casal feliz. Essas palavras foram como facas no coração de John, mas ele não queria explicar nada. Estava apenas cansado de tudo e só queria ir embora. Então os dias foram se passando, e durante todo esse tempo, Júlio não conseguia parar de pensar nas últimas palavras de John, e finalmente compreendeu o que ele quis dizer quando afirmou que não queria mais ser a sombra de ninguém. Lembrou-se de como forçou a ir aos extremos, quando tudo que John queria era ser livre. Ao mesmo tempo, John, enquanto finalizava sua mudança, pensava que agora que decidiu recomeçar, o melhor para ele seria sair da cidade, esquecer a atuação e tudo que viveu. Talvez essa sempre tenha sido a melhor opção. Mas então, quando menos esperava, Júlio apareceu diante dele, visivelmente agitado, tentando impedi-lo de desaparecer novamente. No passado, Júlio não foi indiferente ao esforço de John para se destacar, mas foi maturo e ingênuo ao acreditar que tudo o que fazia era para o bem do namorado, para ajudá-lo e fazê-lo feliz. Foi tolo ao pensar que se permanecessem juntos tudo seria perfeito, mas agora entendia que apenas fingiu não notar que seu namorado estava sofrendo e que ao forçá-lo a ficar ao seu lado só o machucou ainda mais. No presente, Júlio entre lágrimas implorava para que John não fosse embora sem antes ouvi-lo, mas John não queria continuar discutindo, não depois de tudo que passou nas últimas semanas. No entanto, Júlio não estava disposto a desistir. Ele disse que não estava tentando prendê-lo novamente. O deixaria ir, cortaria todos os laços se necessário, mas só lhe pedia que atuassem juntos uma última vez. Na verdade, Júlio apenas queria continuar ao seu lado, mas se desculpou por não ter enxergado antes o sofrimento de John. Agora que estava ciente de seus erros, pedia que ele voltasse ao palco, e se o problema fosse sua presença, então ele estava disposto a desaparecer para que John pudesse ser feliz. Ao ouvir essas palavras, por um momento, John se lembrou de um fragmento do passado. Depois de um show, a única pessoa que sempre estava lá para apoiá-lo era Júlio. Mas será que valia a pena continuar tentando? Por mais que se esforçasse mais do que todos os outros, seu esforço nunca foi reconhecido. Foi então que Júlio o abraçou, pedindo perdão por tê-lo negligenciado durante todo aquele tempo, e por não perceber o quanto ele se esforçava. Sempre quis acreditar que apenas por estar ao seu lado, John era feliz, mas agora entendia que ao ignorar seus sentimentos e dar tudo como certo, só o feriu ainda mais. John sentiu que pela primeira vez estava sendo compreendido e valorizado pela única pessoa que já amou, e assim vemos os dois atuando juntos novamente, e finalizando a cena com "Eu te amo".